Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de uma das metáforas mais conhecidas da nossa cultura, mas que talvez seja bem pouco compreendida na sua essência, a parábola do sal da terra. Exatamente. Nossa fonte é um trecho do livro Sal da Terra, Testemunho e Preservação, e a nossa missão aqui é, desmontar essa expressão. A gente não vai ficar na superfície. Queremos entender o que realmente significa ser sal, que tipo de influência é essa e, mais importante, os alertas bem sérios que vêm com a metáfora. Pois é. E para começar, acho crucial a gente entender o contexto, né? A fonte lembra que essa parábola não está sozinha. Ela vem em paralelo direto com a da luz do mundo. Ah, sim. As duas falam sobre influência, mas de formas diferentes e que se completam. O texto diz que a luz dissipa as trevas, torna o que está escondido visível. O sal, por outro lado, age impedindo a corrupção, a decomposição. Certo. Juntas. Elas funcionam como um diagnóstico do estado moral e espiritual do mundo, sabe? São funções ativas. Não é só uma qualidade passiva. Entendi. Então a ideia é ser um agente que causa um efeito no ambiente. Não é só sobre ser uma pessoa boa, num vácuo. É ter uma função específica. E isso me leva à primeira grande ideia da nossa fonte que tenta definir o que é o sal nessa analogia. O texto cita o Dr. G. Campbell Morgan. E essa citação, para mim, vira a chave de tudo. Sei qual é. A distinção entre antisséptico e asséptico. Exato. E essa distinção é o ponto central de toda análise. A fonte explica que um antisséptico combate uma infecção que já existe. Como um remédio. Isso, como um remédio que você toma para curar uma doença. Ele age contra o problema. Mas o sal, na interpretação que o texto apresenta, não é bem assim. Ele é asséptico. O que significa que ele é em si mesmo desprovido de veneno, de corrupção. A ação dele não é de cura, mas de prevenção. Mas essa ideia de ser asséptico soa um pouco passiva. Quer dizer, parece que a fonte está sugerindo que a influência é só estar lá, em vez de agir ativamente contra o mal. Isso não é um pouco fraco como estratégia? Ótima pergunta, porque toca justamente no ponto que a metáfora quer ressaltar. Não é fraqueza, é um tipo diferente de poder. A influência não vem de uma ação de combate, mas da própria natureza do sal. A fonte usa uma analogia bem gráfica para explicar isso, a da carne. Ah, sim. Se você tem um pedaço de carne que já começou a se decompor, a estragar, Certo. jogar sal em cima não vai reverter o processo. O sal não é um remédio para a podridão. Ele não cura a carne que já estragou. Exatamente. Mas se você aplicar o sal num pedaço de carne fresca, ele cria um ambiente onde a corrupção não consegue se instalar, ele preserva. Uhum. Trazendo para o lado espiritual, a função não é mergulhar num ambiente já corrompido e tentar consertar tudo magicamente. É estar presente e, pela sua própria natureza, pela sua salinidade, impedir que a deterioração moral avance. Entendi. Então a força está na pureza, na distinção. A fonte até fala que essa qualidade vem de viver perto da fonte da santidade incontaminada. Não é uma força de ataque, é mais uma resistência que cria uma barreira. É uma ideia bem mais sutil do que a de um guerreiro, né? É uma influência que se manifesta pela existência, não pela militância. É a qualidade de ser incorruptível que impede a corrupção ao redor. E isso prepara o terreno para a segunda grande parte da análise. Se a maior virtude do sal é essa qualidade... O maior perigo é perdê-la. Exato. Certo. Então, se a função ideal do sal é preservar, a parábola também fala muito sobre o fracasso dele. O que acontece quando o sal falha? E o texto é bem direto nisso, citando Jesus. O sal que perde o sabor, para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. É uma declaração de inutilidade total. E a nossa fonte consegue deixar essa imagem ainda mais sombria. Ela traz um detalhe da ciência natural que eu achei fascinante. O autor menciona que naturalistas dizem que o sal que perdeu suas propriedades, se for jogado em terras agrícolas, na verdade causa improdutividade. Espera aí. Ele esteriliza o solo, impede que algo novo cresça ali.
Nossa, isso muda tudo. Então não é só se tornar inútil, neutro, ele se torna ativamente prejudicial. O elemento que devia preservar a vida acaba impedindo que nova vida surja. A metáfora se inverte completamente. Exato. E isso leva a uma conclusão bem desconfortável. A falha não é neutra. Uma presença que deveria ser positiva, quando se corrompe, não só cria um vácuo, ela mesma pode se tornar um catalisador para a decadência. O sal que deveria preservar passa a envenenar a terra. Exatamente. E a fonte aplica isso direto ao contexto espiritual. Tem uma frase bem forte, algo como: os cristãos que se associam com a corrupção ao redor inflamam mais ainda a corrupção da humanidade. É a ideia da hipocrisia ser mais danosa que o mal declarado, né? Perfeito. Se algo que se apresenta como puro se revela contaminado, ele não só falha na missão, mas destrói a credibilidade, acelera o cinismo e a própria corrupção que deveria combater. Colocação perfeita. Se a principal qualidade do sal é ser asséptico, no momento em que ele se mistura e se contamina, ele não só deixa de preservar, como pode se tornar um agente que acelera a decomposição, porque ele carrega a aparência de pureza. Entende? Claro. A fonte conecta isso com a necessidade de coerência. Cita a passagem de Colossenses que diz que a fala deve ser sempre com graça temperada com sal. A salinidade não é só interna, ela precisa se manifestar de forma consistente. A vida e as palavras precisam estar em harmonia. E para deixar tudo mais concreto, a fonte nos dá 2 estudos de caso, né? 2 figuras bíblicas que ilustram essa falha do sal. Ló e a esposa dele. A fonte usa o Ló como primeiro exemplo de ineficácia, certo? Sim. Ló é apresentado como o sal de Sodoma. Essa era, em tese, a função dele ali. Ele era o homem justo naquela cidade. Mas o texto diz que, de alguma forma, o sal dele perdeu a salinidade. Ele estava lá, fisicamente presente, mas sua capacidade de preservar, de influenciar o ambiente, era quase nula. A corrupção da cidade avançou sem impedimento nenhum. Nenhum. E a fonte explora por que isso aconteceu, porque essa é a questão, né? Não basta saber que ele falhou, mas como? Foi um processo. A fonte não detalha o processo, mas dá pistas. A narrativa bíblica mostra Ló cada vez mais integrado à estrutura de Sodoma. Ele se senta à porta da cidade, um lugar de negócios, de julgamento. Ele oferece as filhas aos homens da cidade numa tentativa desesperada de proteger os hóspedes. Parece que houve um processo de assimilação, de perda gradual das distinções morais dele. Ele ficou parecido demais com um ambiente que ele devia salgar. Exato. Tão parecido que a presença dele já não fazia diferença. Ele estava na cidade, mas não era mais sal para a cidade. É a imagem do sal se dissolvendo devagar até sumir. Ele se acostumou tanto com a falta de sabor ao redor que perdeu o seu próprio. Então ele é um exemplo de ineficácia, de influência perdida pela acomodação. Mas se Ló é esse exemplo, a esposa dele, segundo a fonte, é um caso ainda mais terminal. Sem dúvida. Se Ló representa a ineficácia gradual, a esposa dele representa a consequência final, catastrófica, dessa perda de identidade. A imagem dela se transformando numa estátua de sal é icônica. E a fonte faz a pergunta fundamental: por que sal? Por que essa transformação específica? E a resposta não é que foi um castigo aleatório, mas algo profundamente simbólico. Exatamente. A interpretação do texto é que ela se tornou a personificação do sal que perdeu o sabor. O ato de olhar para trás não foi um simples deslize. Não foi só desobediência. Não. A fonte argumenta que ela estava contemplando Sodoma em seu coração. O corpo dela estava saindo, mas a alma, os valores, os desejos ainda estavam lá. Ela se identificava com aquilo que deveria estar rejeitando. Ela perdeu completamente a distinção, a separação entre ela e o mundo que estava sendo julgado. Deixou de existir no coração dela. E a consequência foi se tornar, literalmente, um monumento de sal inútil. Um bloco de sal que não pode temperar nem preservar nada. Nossa! É, como a fonte diz, um aviso permanente contra a identificação com o mundo que se deveria influenciar. É a perda total do poder de preservação,
congelada no tempo como um exemplo. É uma imagem muito sombria essa de se tornar um monumento à própria inutilidade. Fica ali como um aviso físico na paisagem. Uma imagem poderosa. Sim, o sal que não cumpre sua função vira só um mineral, uma pedra. É o símbolo máximo da função perdida. Ela se tornou a própria metáfora da inutilidade. E com isso, a gente tem o quadro completo que a fonte apresenta. A metáfora vai muito além de um simples elogio. É uma descrição de função, com um aviso muito claro sobre as consequências da falha. Então, vamos tentar conectar os pontos. O que a gente tira dessa análise? Primeiro, que ser sal da terra é menos sobre curar a corrupção e mais sobre ser uma influência asséptico, de preservação. Uma força que, pela sua natureza pura e distinta, impede que a deterioração se espalhe. Segundo, e talvez o mais importante, existe um perigo constante de perder essa qualidade, o sabor. E essa perda não resulta em neutralidade. O sal insípido não é só inútil, ele pode se tornar ativamente prejudicial, esterilizando o ambiente e piorando a corrupção através da hipocrisia. E, por fim, os exemplos de Ló e sua esposa. Eles servem como alertas práticos. Ló é o aviso contra a assimilação, a ineficácia gradual, a perda de influência por se tornar parecido demais com o meio, e a esposa dele é o alerta final, a imagem da perda total de identidade, se transformando num símbolo eterno de inutilidade por ter o coração no lugar errado. A análise é essa. A metáfora é um chamado à manutenção de uma identidade distinta e eficaz. Não pelo isolamento, mas pela pureza de propósito no meio do mundo. É uma tarefa de equilíbrio constante e de alto risco. Sem dúvida. Uma chamada à pureza e à eficácia, com consequências muito claras para o fracasso. E, para a gente fechar a conversa, eu gostaria de deixar uma reflexão que surge de tudo isso. A fonte foca muito no sal que perde suas propriedades por uma falha interna, por contaminação. Mas isso me leva a uma outra questão, que talvez seja o grande desafio prático da metáfora hoje. E em um mundo com tantos sabores fortes e concorrentes ideologias, pressões sociais, narrativas culturais que exigem conformidade, como é que o sal mantém a sua pureza e a sua capacidade de preservar? Como ele faz isso sem se dissolver completamente ou ser neutralizado pelo meio que pretende influenciar? Como se envolver sem se corromper? E como se manter distinto sem se tornar irrelevante? Essa é a tensão que a metáfora nos deixa para ponderar. Olá e bem-vindos. Sabe, existem certas frases que a gente ouve a vida toda, né? Quase como se fossem parte do ar que a gente respira. Ser a luz do mundo, uma cidade sobre um monte, são imagens muito poéticas, muito bonitas, mas será que a gente para pensar no que elas exigem na prática? Porque às vezes elas soam mais como, sei lá, sugestões gentis do que como um manual de instruções bem radical sobre influência. E é exatamente essa a nossa investigação de hoje. A gente tem em mãos um trecho de um texto chamado Luz, Sal e a Cidade, a influência cristã. E ele vai muito além da superfície dessas metáforas. Nosso desafio aqui é desmontar essas ideias. Ver se elas são um chamado prático, talvez até um pouco desconfortável, ou se são só uma poesia para inspirar. Vamos tentar entender a mecânica por trás dessas imagens. É um ótimo ponto de partida, porque a fonte nos joga direto no centro da questão, sabe? Ela lembra que essas metáforas vêm de um trecho muito famoso, lá do Sermão da Montanha, em Mateus 5. E o texto organiza a análise em torno de duas figuras principais, que são o nosso ponto de partida. A imagem coletiva, de uma cidade no alto de um monte, e a imagem individual, de uma lâmpada dentro de casa. É um jogo de escalas, do macro para o micro. Perfeito. Vamos começar pelo macro, então. Essa imagem da cidade no monte sempre me pareceu muito grandiosa. O texto fala em iluminação a longo alcance. O que isso quer dizer na prática? Olha, a palavra-chave aqui é inevitabilidade. Uma cidade construída no topo de uma montanha é simplesmente impossível de esconder. Certo. Ela é um ponto de referência geográfico. Quer você queira, quer não, ela está lá, visível para todo mundo de dia e de noite.
E a fonte conecta essa imagem direto com a ideia da igreja como uma comunidade, a tal cidade de Deus que aparece em outros lugares, como em Apocalipse. A ideia é que a comunidade de fé, quando ela vive de acordo com seus princípios, ela se torna. Ela se torna esse ponto de referência visível para o resto do mundo. Ok, a visibilidade faz todo sentido. Mas uma cidade não é só um conjunto de prédios, né? São pessoas. Como essa luz coletiva é gerada? Aí é que o conceito de responsabilidade coletiva entra com força. O texto argumenta que essa luz não é um brilho mágico, sabe? Uhum. Ela é o resultado da coesão interna da cidade. A fonte usa termos como união em amor, amizade e serviço. Ah, então é a forma como as pessoas vivem juntas? Exatamente. A forma como os habitantes dessa cidade se tratam, se apoiam, como trabalham juntos. É isso que gera a luz que é vista de longe. A influência externa, o tal longo alcance, seria uma consequência direta da saúde interna da comunidade. Entendi. O objetivo é alcançar quem está longe, nas trevas, não tanto por uma abordagem direta, mas por ser um modelo atraente, visível. Isso. Um modelo de uma forma diferente de viver. Entendi. Então a cidade é o testemunho coletivo, é a cultura da comunidade. Mas e a lâmpada? Porque a parábola muda de escala de uma forma tão brusca. De uma cidade inteira para uma única lâmpada dentro de casa. Parece ser algo muito mais pessoal. Exatamente. E essa mudança de escala é proposital. Se a cidade é o nós, a lâmpada é o eu. Certo. Ela representa a influência do indivíduo no seu círculo mais íntimo. A fonte descreve a função da lâmpada como irradiar uma revelação espiritual. Pensa na utilidade de uma lâmpada numa casa antiga. Ela ilumina o caminho, evita que as pessoas tropecem, permite que a vida continue depois que o sol se põe. É uma influência mais imediata, né? Mais tangível? Precisamente. A vida da pessoa, suas ações, seu caráter, o exemplo dela no dia a dia, tudo isso funcionaria como essa luz que ilumina o ambiente ao redor. É a influência que a família vê, os amigos, os colegas de trabalho. Exato. Enquanto a cidade é vista por estranhos à distância, a lâmpada é vista por conhecidos na intimidade. O texto sugere que são duas dimensões inseparáveis da mesma responsabilidade, a pública e a privada. Ok, essa dualidade entre o coletivo e o individual já dá muito o que pensar. Mas no título da fonte também tem a palavra sal. E, à primeira vista, sal e luz não parecem ter nada a ver. Como o texto conecta essas duas coisas que parecem vir de universos diferentes? Olha, essa é uma das conexões mais interessantes do texto. Ele afirma que não existe contradição, mas sim complementaridade. São como duas ferramentas diferentes para dois problemas diferentes. A lógica apresentada é bem direta. O mundo tem um problema de corrupção. A fonte usa termos fortes, como iníquo. E o sal, historicamente, era o principal agente para impedir que a comida apodrecesse, para preservar. Portanto, para um mundo que se corrompe, os fiéis deveriam agir como sal. Agir como um agente que impede a degradação, um conservante moral, por assim dizer. Exato. E, ao mesmo tempo, o mundo tem um problema de escuridão. O texto fala de um mundo cego e escuro, no sentido de ignorância espiritual, de falta de direção. Uhum. Para um mundo no escuro, é necessária uma fonte de luz para revelar o caminho. Portanto, os fiéis são chamados a ser luz. Entendi. Então, resumindo a ideia. Resumindo, o sal age contra a corrupção de dentro para fora. A luz age contra a ignorância de fora para dentro. Um preserva, o outro guia. Isso é bem mais profundo do que eu imaginava. Quando o texto fala em corrupção, não é só, sobre desvio de dinheiro. Não mesmo. Pode ser sobre a degradação da confiança numa comunidade, o cinismo que toma conta de um ambiente de trabalho. E a escuridão pode ser a confusão, a sobrecarga de informação, a falta de propósito que tanta gente sente hoje. É aí que as metáforas ganham vida. Perfeitamente. A análise nos convida a ver essas metáforas não como conceitos abstratos, mas como diagnósticos de problemas humanos universais e as ferramentas propostas para lidar com eles.
E aqui a coisa fica ainda mais fascinante. O texto não se contenta em dizer seja luz. Ele disseca a natureza dessa luz, não é só uma imagem poética, existe uma física espiritual por trás dela, pelo menos na visão da fonte. Sim, a análise vai fundo nisso. O texto propõe o que ele chama de natureza tríplice da luz. Primeiro, a luz natural, o Sol, a fonte primária de toda a vida. Segundo, a luz artificial, como a de uma lâmpada, que é criada pelo homem para iluminar espaços específicos. E, por fim, a luz espiritual, que seria a que emana dos crentes. E a origem dessa luz espiritual, segundo a fonte, é o glorioso Evangelho. Exato. Mas de onde ela vem? É algo que a pessoa gera por si mesma, por ser uma boa pessoa? Fonte. Essa é uma luz inerente, primária, não criada, como a do Sol. Ela não é emprestada nem refletida. É aqui que entra aquela analogia do Sol e da Lua, que é bem poderosa. Exatamente. A fonte usa essa analogia como a chave para tudo. Os discípulos, ou os crentes em geral, são comparados à Lua. Certo? A Lua é um astro magnífico, ilumina a noite, guia viajantes. Mas ela não tem luz própria. Zero. Toda a beleza e utilidade dela vem do fato de que ela reflete a luz do Sol. Da mesma forma, o texto argumenta que os crentes são luminárias, mas a luz que eles emitem não se origina neles. Eles apenas refletem a luz de Cristo para o mundo. Sabe, essa ideia de ser um reflexo, como a Lua, pode soar um pouco passiva, como se a pessoa não tivesse agência própria, fosse só um espelho. O que o texto diz sobre isso? Ótima pergunta. O texto não aborda isso como passividade, mas como dependência e parceria. A Lua não é passiva, ela precisa estar na posição correta em relação ao Sol para poder refletir sua luz. Se ela se desviar, ela entra em escuridão. Entendi. E para reforçar essa ideia de dependência, a fonte até usa uma pergunta retórica de outra passagem bíblica. O que tens que não tenhas recebido? A ideia não é diminuir a pessoa, mas redefinir a origem da sua força. O brilho só seria possível, segundo o texto, por essa conexão constante com a fonte original e pela ação do Espírito Santo, que é chamado de Espírito de Luz. Então não é sobre falta de agência, mas sobre a fonte dessa agência. Exatamente. Ok, faz sentido. A luz não é um mérito, é uma consequência da conexão. E isso nos leva a um ponto muito prático, quase um manual de instruções, que é o aviso sobre o risco de apagar essa luz. As imagens usadas são muito domésticas, né? Um alqueire e uma cama. Sim, e a fonte dá uma interpretação simbólica bem direta para esses objetos. O alqueire era, na época, uma cesta ou caixa usada como medida para vender grãos. Era um símbolo do comércio, dos negócios, do trabalho. E a cama? A cama, obviamente, representa o descanso, o lazer, a vida privada, o conforto. Ou seja, o alerta é sobre as duas grandes áreas que dominam a nossa vida, trabalho e descanso. Exatamente. O alerta, segundo a interpretação do texto, é sobre o perigo de que as preocupações com a carreira, o dinheiro, o ganha-pão, ou, por outro lado, a busca excessiva pelo conforto, pelo lazer, pela autoindulgência, que essas coisas ocupem tanto espaço mental e de tempo que acabem sufocando a luz do testemunho. É um alerta sobre equilíbrio. Não é que trabalho e descanso sejam ruins. Claro que não. Mas quando se tornam o centro de tudo, eles abafam a luz. É curioso como esse alerta de quase 2000 anos fala diretamente para a nossa ansiedade moderna. Parece que vivemos exatamente entre esses dois extremos. A pressão da cultura da produtividade de um lado e a busca incessante por escapismo e lazer do outro. Sem dúvida. E a citação que a fonte traz de um teólogo chamado Alexander McLaren é brutalmente direta sobre isso. Sim, essa parte me marcou. Pode repetir? Claro. McLaren diz: nenhum homem acende uma lâmpada e a coloca sobre o alqueire. Se ele fizesse isso, o que aconteceria? Ou o alqueire apagaria a luz, ou a luz colocaria fogo no alqueire. Uau! Essa imagem do fogo é muito forte. Me faz pensar que essa luz não é algo passivo ou frágil. Não é. Ela tem uma energia própria que, se for abafada, ou ela se apaga, ou ela queima o que a está abafando. Não existe meio termo, não dá para conciliar as duas coisas. É exatamente essa a conclusão. McLaren
E o texto que o cita sugere uma incompatibilidade fundamental. A luz espiritual e a sua supressão por preocupações exclusivamente materiais não podem coexistir no mesmo espaço de prioridade. Uma hora, uma terá que ceder à outra. É uma escolha de foco, de onde você coloca a sua energia e atenção. Certo, então, se a gente juntar todas essas peças, a luz coletiva da cidade, a luz individual da lâmpada, a função preservadora do sal, a luz que é um reflexo e o perigo de abafá-la com o cotidiano, o que isso tudo significa na prática? O texto termina com uma distinção final muito clara sobre como o sal e a luz funcionam, quase como duas estratégias. Sim, e essa é a grande síntese prática da fonte, atribuída no comentarista chamado Fawcett. Ele amarra tudo, explicando a mecânica da influência. E o que ele diz é que sal e luz operam de formas opostas, mas complementares. O sal opera Internamente. Pensa nisso. Para o sal funcionar, ele precisa se dissolver, desaparecer, misturar-se completamente à massa com a qual ele entra em contato. Ele precisa penetrar a carne para preservá-la. Por isso, os crentes são chamados sal da terra, numa alusão à massa da humanidade na qual eles devem se infiltrar, se misturar. É uma influência por imersão. E a luz? A luz opera de forma totalmente oposta, externamente. Ela não se mistura com nada. Ela irradia, ela brilha sobre as coisas, iluminando a superfície delas à distância. A força dela está em se manter distinta? Exato. Distinta e visível. Por isso, eles são chamados luz do mundo, referindo-se à vasta superfície que essa luz deve alcançar. Então, o que a fonte está nos dizendo é que existem duas estratégias de influência completamente opostas e igualmente necessárias. Uma é sobre se misturar, estar no meio da massa para mudá-la por dentro, como sal, e a outra é sobre se destacar, ser um ponto de referência visível de longe, como a luz. Não é uma escolha entre uma e outra, é uma tensão que precisa ser equilibrada. Isso muda tudo. Muda tudo. Porque implica que não há uma fórmula única. Há momentos para uma influência discreta, interna, de um para um, e há momentos para uma postura pública, visível, que sirva de exemplo. Ambas são vistas como parte da mesma missão. Primeira pessoa que vem à minha mente foi uma tia minha, que já faleceu. Ela morreu de maneira repentina aos 42 anos. Ok, vamos tentar organizar as ideias. Essa análise nos levou por um caminho bem interessante. Primeiro, essa noção de que a influência tem duas escalas. A coletiva, da cidade, que depende da saúde da comunidade, e a individual, da lâmpada no nosso ambiente próximo. Depois, a ideia de que a luz não é uma qualidade moral que a gente produz, mas um reflexo. Essa analogia da lua refletindo o sol que coloca a dependência no centro de tudo. Também vimos o alerta super prático e atual sobre como as demandas da vida, o trabalho, simbolizado pelo alqueire, e o lazer, a cama, podem literalmente apagar essa luz se não houver um equilíbrio. E, por fim, essa dinâmica fascinante de influência. A interna, que se mistura como o sal, e a externa, que irradia como a luz. E o texto deixa claro que o objetivo final de tudo isso é que as boas obras vistas resultem em glória a Deus e não ao indivíduo. Exatamente. E para fechar, a fonte não termina com uma conclusão arrumada, mas com uma pergunta, quase um desafio. O texto questiona se a vida de uma pessoa, através da santificação e de um coração que foi iluminado, consegue de fato impressionar as pessoas ao redor com a realidade da graça e do poder transformador de Deus. É uma pergunta sobre eficácia. Então, a reflexão que fica, baseada diretamente na conclusão da nossa fonte, é esta. Se a vida de alguém funciona como uma luz, o que essa luz está de fato revelando sobre a sua fonte? E talvez de forma mais complexa, como equilibrar no dia a dia a influência interna do sal, que exige proximidade, discrição e até anonimato, com a influência externa da luz, que exige visibilidade, exemplo e destaque. Essa não é uma questão com resposta fácil, mas parece ser o desafio central contido nessas metáforas tão conhecidas.